Irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje, quinta-feira, dia 17 de setembro, nós estamos mais uma vez reunidos para adorarmos ao Senhor, orarmos e também estarmos compartilhando de uma porção da Palavra de Deus. O último domingo nós estivemos na igreja, foi domingo de Santa Ceia, foi uma bênção. Louvamos ao Senhor pela vida de toda a igreja, de todos os irmãos. A igreja estava cheia, o espaço está pequeno na parte de baixo. Em nome de Jesus, em breve a gente vai estar indo para a parte superior para podermos então ter mais espaço para podermos estar cultuando ao Senhor. Por enquanto, estamos aqui às quintas-feiras pelo nosso canal, mas em breve, quando o Senhor assim nos permitir, nós estaremos então mais uma vez retornando às nossas atividades, os nossos cultos presenciais, os nossos estudos presenciais na igreja, tá bom? Então nessa noite a gente quer convidar você a aquietar o seu coração, aquietar a sua alma, para que nós possamos estar louvando ao Senhor com um cântico, e logo depois a gente vai estar fazendo alguns pedidos de oração. Nós vamos estar orando e depois a gente vai estar compartilhando aí uma porção da palavra do Senhor para os nossos corações. Amém? Bem, mais uma noite, nós estamos aqui com a Samara, com o Simon. Louvamos a Deus aí pelo apoio que eles têm nos dado aí no louvor. Tá bom? Vamos estar adorando ao Senhor com esse louvor, em nome de Jesus. Amém?
Deus seja louvado, meus irmãos. Bom é podermos louvar ao Senhor e declarar para Ele que nós podemos descansar nos braços do Senhor. Os braços do Senhor é o nosso descanso. Ainda que o mundo ofereça, proporcione a nós momentos difíceis, ainda que o mundo proporcione a nós tantas vezes até mesmo vales, desertos, nós sabemos que podemos descansar no Deus que nós confiamos, no Deus que nós servimos, no Deus da nossa salvação, né? Então, meus amados, a gente vai estar agora orando e a nossa oração é de gratidão. Gratidão. Nós queremos agradecer ao Senhor pelos irmãos, pela igreja, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, pelo mover de Deus no meio da igreja, nos corações, e agradecendo ao Senhor e ainda pedindo a Deus que Deus continue a trabalhar nos corações daqueles que estão desanimados, aqueles que estão, devagar, para que o Senhor desperte, para que o Senhor traga, e desse modo nós possamos, irmãos, estar dando continuidade a tudo aquilo que Deus tem colocado nas mãos da tua igreja para que seja realizado. Tá bom? Peço aos irmãos que orem pela família do nosso irmão Alex, nossa irmã Rose, né? Os irmãos sabem, né? O Ebony, ele está internado, né? Terá que passar por algumas cirurgias, e eu peço aos irmãos que orem por essa causa, orem pela cura física, mas principalmente para que haja ali reconhecimento de que se ele hoje está em vida, é porque Deus o livrou. Deus deu mais essa oportunidade para ele. A nossa oração é para que ele reconheça isso e através desse reconhecimento ele possa entregar o coração dele para Jesus, a vida dele para Jesus, e quando ele sair dessa condição, ele saia de uma forma diferente, saia transformado pelo poder que há em Cristo Jesus. Tá bom, meus irmãos? Então vamos orar por essas causas, orem por tudo isso em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, bom é mais uma vez podermos estar na tua presença, estar nos teus braços, que é o nosso descanso, como nós aqui louvamos, Senhor. Em seus braços é o meu descanso. Nos faça cada dia, ó Deus, confiar mais em Ti e podemos descansar verdadeiramente em Ti, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos desafios, que nós possamos descansar em Ti, porque, ó Deus, sabemos que o Senhor tem cuidado dos seus, tem conduzido as nossas vidas de uma forma especial. Queremos agradecer pela Tua igreja, pelo Teu povo, queremos agradecer pelos irmãos que estiveram na igreja no domingo. Ó Senhor, muito obrigado por aquele momento de comunhão, aquele momento, ó Deus, em que foi muito bom, Senhor, e que no próximo domingo nós possamos estar juntos novamente, compartilhando das maravilhas do Senhor para nós, e nós possamos oferecer o verdadeiro louvor que agrada ao seu coração. Nós agradecemos pela Tua igreja, pedimos ainda que o Senhor, ó Deus, traga força, traga ânimo, traga renovo, traga, Senhor, tudo que o Teu povo precisa para se fortalecer na Tua presença e caminharmos, ó Deus, com as nossas cabeças erguidas, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, é quem tem conduzido, é quem tem estado no controle das nossas vidas. Pedimos isso, Senhor, porque confiamos em Ti. E nessa confiança que temos em Ti, queremos entregar, ó Deus, mais uma vez, a vida do nosso irmão Alex, a vida, ó Deus, da nossa irmã Rose, pedindo que o Senhor, ó Deus, dê ânimo aos Teus filhos, dê discernimento,
Dê, ó Deus, sabedoria, que através deles, ó Deus, o Éboli que se encontra, ó Deus, ali naquela condição, naquele hospital, possa, Senhor Deus, receber o toque do Teu Espírito, Senhor. Toca naquele coração, Jesus. Faça aquilo que o homem não pode. Faça aquilo, ó Deus, que médico não pode. Trata, ó Deus, da enfermidade física, mas principalmente, Senhor, transforma aquele coração, que ele possa reconhecer que o Senhor é Deus, que ele possa saber, ó Deus, que o Senhor o livrou, que o Senhor deu essa oportunidade para ele, ó Deus, não permitindo que a sua vida, ó Deus, fosse ceifada nesse momento. Que ele possa, Senhor, reconhecer que o melhor caminho é estar na Tua presença. Coloca ainda o Paulo Alex em Tuas mãos, pedindo que o Senhor, ó Deus, cuide desse adolescente. Faça, ó Deus, compreender e também se firmar em seus caminhos. Entrega ainda o Ismael, que se encontra, Deus, lá no Espírito Santo. O abençoe, o guarde, o livre, e bem como, Deus, a toda a igreja, nos livra, esteja conosco, abençoando, guardando. Queremos entregar, ó Deus, os nossos irmãos, idosos, pedindo um cuidado especial sobre a vida deles, ó Deus, em nome de Jesus. Nossa irmã Irene, nossa irmã Dília, nossa irmã Florosina, nossa irmã Vitória, em nome de Jesus, Senhor. Cuida do Teu povo, cuida da Tua igreja, cuida da cidade de Casimiro de Abreu, liberta, transforma, salva vidas, Senhor, para o louvor do nome de Jesus. Oramos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Queridos, a gente quer nessa noite conversar um pouquinho com os irmãos aqui acerca da palavra do Senhor, né? E para nós estarmos meditando na palavra de Deus nessa noite, a gente quer estar fazendo referência a alguns textos da palavra de Deus. Nós estaremos aqui folheando, né, algumas partes da nossa Bíblia para que possamos então termos compreensão daquilo que o Senhor deseja falar a nós nessa noite, em nome de Jesus. A gente quer falar sobre um tema, tá? Os irmãos sabem que quando nós estamos aí de forma presencial, a gente costuma fazer os nossos estudos através dos slides e isso facilita muito a compreensão. Então, como aqui a gente é mais rápido, mais dinâmico, a gente queria que você prestasse muita atenção, porque a gente vai ser breve, tenta resumir ao máximo, mas de forma que os irmãos possam compreender aquilo que a palavra de Deus se propõe a trabalhar em nossos corações. Então preste atenção, tá bom? Preste bastante atenção. A gente quer falar aqui, irmãos, nessa noite sobre um tema que é de fundamental importância para a vida do povo de Deus. Para isso, abra sua Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 1. Inicialmente leremos do verso 7 ao 13. Amém? Segunda Crônicas, capítulo 1, do 7 ao 13. A palavra de Deus diz: Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: De grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me
a testa desse povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi esse o desejo do seu coração, e não pedisse riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedisse longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Meus irmãos, é interessante nós aqui podermos observar o pedido que Salomão fez ao Senhor. E nesse pedido que Salomão faz ao Senhor é onde nós queremos dedicar o nosso comentário, o nosso estudo dessa noite. Salomão aqui ele faz um pedido ao Senhor no momento em que ele se achega à presença de Deus e ele pede a Deus sabedoria e conhecimento. É interessante nós observarmos que Salomão ele poderia ter pedido muitas coisas a Deus, como muitas vezes nós nos colocamos na presença de Deus e pedimos tantas coisas. No domingo mesmo nós tivemos a oportunidade de, na mensagem de domingo, podermos observar o pedido daquele homem que chegou na presença de Jesus, teve a oportunidade de chegar na presença de Jesus e o seu pedido foi tão somente para que Jesus pudesse intervir na partilha dos bens entre ele e seu irmão. E quantas vezes nós temos, irmãos, a oportunidade de fazer um pedido e tantas vezes o pedido que nós fazemos diante de Deus são pedidos que apenas vão trazer benefícios de alguma forma a nós. Somos muitas vezes egoístas, individualistas em pensar em nós mesmos e fazer pedidos que vai satisfazer de alguma forma alguma necessidade que nós venhamos a ter. E o que nós percebemos aqui, irmãos, o pedido que Salomão faz diante de Deus agrada a Deus. Por quê? Por qual razão? A razão aqui é que Salomão ele faz um pedido para que ele pudesse reinar sobre o povo de Deus, sobre a nação de Israel. Salomão ele foi o sucessor de Davi, né? E dentro desse pedido aqui, Salomão ele pede a Deus sabedoria e conhecimento com a intenção de poder beneficiar o seu povo. E fica aqui, irmãos, a reflexão a nós em relação ao pedido que tantas vezes nós fazemos que nem muitas vezes está relacionado ao ministério que nós desenvolvemos junto à Igreja do Senhor ou ao chamado que nós temos. Raramente nós vemos as pessoas fazendo pedidos que vão estar em harmonia com aquilo que Deus deseja, em harmonia com aquilo que Salomão então pediu e solicitou a Deus. O interessante é nós vermos que esse pedido, quando Salomão pede a Deus sabedoria e conhecimento, isso agrada ao Senhor. Agrada a Deus, agradou a Deus, porque Deus ele sondou a intenção do coração de Salomão. Talvez se alguém fosse orar nesse exato momento e fazer um pedido para Deus, talvez ia pensar assim, não, eu não vou pedir, em meu benefício próprio, eu vou pedir segundo aquilo que Salomão aqui então também o pediu, porque Deus ele pode atender a minha necessidade, da mesma forma como atendeu a Salomão, mas o que eu quero dizer para você é que Deus ele conhece o que está aqui, no nosso coração.
Salomão fez um pedido a Deus que veio do fundo do seu coração. E Deus sondou esse pedido de Salomão e disse a ele que não só daria sabedoria, e conhecimento, mas daria, versículo 12, sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais nunca teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Deus abençoou sobremaneira a vida desse rei. Deus abençoou sobremaneira a vida de Salomão. Nós mencionamos e sabemos que o nosso Deus, ele pode nos abençoar, tanto na questão espiritual, mas também na questão material. Mas para isso, nós devemos ter corações sinceros, íntegros e corações que agradam a Deus, como foi o pedido, a atitude de Salomão. Então nós estamos aqui, irmãos, nessa noite falando sobre sabedoria e conhecimento. Nós sabemos que o campo da sabedoria e do conhecimento ele é muito vasto. Nós podemos entrar aqui por duas linhas de pensamento que elas são distintas. Podemos pensar na sabedoria e no conhecimento que Salomão pediu a Deus, que é a sabedoria que vem do trono de Deus, a sabedoria derramada na vida de uma pessoa pelo Senhor. E nós sabemos também que existe a sabedoria derramada na vida de uma pessoa que ela vai adquirindo ao longo do tempo, ao longo da sua caminhada, com os seus estudos que ela faz, com a experiência de vida que ela tem, ela vai adquirindo essa sabedoria. Porém, essa sabedoria já é uma sabedoria, uma linha, poderíamos dizer assim, segundo o curso desse mundo. Então nós temos aqui dois tipos de sabedoria. A sabedoria vinda do trono de Deus, vinda do céu, vindo da glória para os seus escolhidos, como foi o caso de Salomão, e a sabedoria adquirida ao longo da caminhada. Nós podemos então perceber que a sabedoria adquirida por uma pessoa através dos estudos, através de tudo que ela vive, ela pode ser somada a sabedoria derramada por Deus, para que então, desse modo, Deus possa usar essa pessoa de uma forma a executar ou a fazer a sua vontade. Ok? Nós queremos então, irmãos, partir para o segundo texto, que vai falar então sobre a sabedoria. E para isso nós queremos ir para o livro de Provérbios, capítulo 8. Livro de Provérbios, capítulo 8, irmãos, vai ser o capítulo 8 como um todo, ele vai falar, vai expressar de forma muito abrangente o tema sabedoria. A gente quer ler Provérbios, capítulo 8, eu quero ler do verso 1 ao verso 21. Nós teríamos aqui, irmãos, muitas coisas, muitos detalhes, muita riqueza de detalhes para estarmos aqui nos aprofundando. Mas a gente não quer aqui delongar bastante tempo. É possível que num futuro próximo, nós estando com os nossos estudos de volta de forma presencial, que a gente então volte a esse tema. E voltando a esse tema, nós possamos estudar de forma mais profunda esse assunto. Mas para hoje eu queria que você acompanhasse então o texto que está aí em Provérbios 8, do 1 em diante, que diz: Não clama porventura a sabedoria e o entendimento, não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas, nas veredas, ela se coloca. Junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando: A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas. Porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade.
são justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justiça para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino, e não a prata e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja nada se pode comprar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a sabedoria, a arrogância, o meu caminho e a boca perversa eu os aborreço. Meu é o conselho, e a verdade e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Meus irmãos, esse texto ele é riquíssimo, como nós aqui mencionamos. A sabedoria aqui ela vai trazer profundas reflexões. O adquirir, o ter, o buscar, o conseguir a sabedoria vindo da parte de Deus, vinda do trono de Deus, é algo, irmãos, que traz à vida de uma pessoa riquezas preciosíssimas. E aqui o texto ele vai nos dizer que vai comparar essa sabedoria recebida por alguém da parte do Senhor, vai comparar sendo muito superior a ouro, a muitas riquezas. Nós sabemos que a nossa vida, ela gira em torno de desafios, gira em torno de aprendizados, gira em torno de situações em que nós vivemos em constante renovo, podemos dizer assim. E nós sabemos que nós, em todas as circunstâncias, temos que lidar com situações. E quando nós, irmãos, buscamos essa sabedoria, quando nós adquirimos essa sabedoria vindo da parte do Senhor, essa sabedoria vindo do céu, nós vamos lidar com todas essas situações que nós vivemos de forma totalmente diferente do que aqueles insensatos, do que aqueles que não têm essa sabedoria vindo da parte de Deus. E é isso que Deus propõe para a tua igreja, é isso que Deus propõe para os cristãos, é buscar essa sabedoria, para que tenha no momento oportuno a palavra temperada, para que tenha no momento oportuno a palavra certa, a palavra acertada, o conselho acertado. A gente vai perceber que Salomão, quando pediu a Deus sabedoria e Deus deu sabedoria a ele passou por uma experiência. E essa experiência foi uma experiência que mostrou que ele realmente havia recebido, que foi o caso das duas crianças, das duas mães, que foram ter com ele, a mãe tinha se deitado em cima da criança e a criança havia morrido, e aquelas duas mães foram levadas a Salomão para que então ele pudesse dizer com quem ficaria aquela outra criança, onde as duas diziam ser a mãe. Portanto, irmãos, nós percebemos então que ao nós conseguirmos adquirir essa sabedoria, essa prudência vindo da parte do Senhor, nós conseguiremos então lidar com situações ao longo da nossa vida de forma totalmente diferente do que se nós não a tivermos. Muitas vezes as pessoas, a gente costuma dizer que elas se complicam com situações porque muitas vezes não têm uma atitude sábia. E a atitude sábia, a atitude prudente, ela vem dessa sabedoria. O texto aqui, eu não quero entrar aqui, irmãos, a gente, como falou, a gente pretende fazer isso de um momento
posterior, mas eu quero aqui só citar, frisar alguns versículos que a palavra de Deus vai dizer, né, a nós aqui. O versículo 11, por exemplo, dizer: porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comprar com ela. Ou seja, ele faz essa comparação dizendo que essa sabedoria vindo de Deus é muito superior a isso, é muito superior. Não há dinheiro que se compre essa sabedoria, não há dinheiro que pague essa sabedoria. Ele vai falar ainda no versículo 15, por intermédio dela, por intermédio da sabedoria, onde diz: por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Olha que coisa tremenda. Um rei para reinar, para ser, aquele que abençoe aquele reino, se ele receber essa sabedoria vindo da parte de Deus, aquele reino vai ser próspero, como foi o caso do próprio Salomão. O reino de Salomão foi um reinado muito próspero, as pessoas puderam ali usufruir de um reinado de alguém que tinha essa sabedoria vindo da parte de Deus, do céu. Versículo 16: por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Que coisa profunda. Nós sabemos que os juízes julgam segundo a vontade de Deus, não segundo os ensinamentos desse mundo, não segundo os princípios desse mundo. E por aqui, irmãos, nós poderíamos aqui citar diversas, lições que esse texto traz a nós, mas a gente quer então ir para o terceiro texto. O terceiro texto que nós queremos compartilhar com os irmãos ainda dentro do tema, está aí em Tiago, texto conhecido, capítulo 3, do versículo 13 ao 18. Tiago 3, do 13 ao 18, vai falar: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante o condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Meus irmãos, esse texto também é de uma profundidade tremenda. Em associação aos textos que nós lemos anteriormente, ele vai fazer aqui, a comparação, perguntando quem é sábio entre vós, quem é sábio e inteligente. Mostrem mansidão de sabedoria mediante o condigno proceder de suas obras. Ou seja, quem olha para nós, as pessoas que olham para nós, ou nós que nos conhecemos, ou a nossa família que nos conhece, eles vão poder então nos dizer: mostre essa sabedoria, mostre a sua sabedoria, se são frutos vindo do alto, do céu, ou se são frutos mundanos, se são conceitos mundanos, E aqui ele vai listar, tanto fazendo uma comparação com a sabedoria desse mundo, mas a sabedoria que desce lá do alto, onde ele vai então frisar isso no versículo de número 17. Essa é a sabedoria, meus irmãos, que a igreja, que os irmãos, que nós devemos buscar. A sabedoria que vem do trono de Deus, que nos traz todas essas características que o Senhor propõe para os seus filhos. Para nós estarmos finalizando,
nós queremos ainda ler no Salmo número 90, versículo 12. Salmo número 90, verso 12, onde o versículo vai nos dizer: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O salmista aqui, irmãos, e para nós finalizarmos, traz aqui a reflexão. Um pouquinho antes, no versículo 16, o salmista vai dizer: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente. A vida passa rápido. O tempo passa rápido. E dentro dessa rapidez que o tempo passa, por que nós não buscamos essa sabedoria? E aqui o salmista ele vai dizer, para que nós venhamos a contar os nossos dias, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias. Para quê? Para que alcancemos esse coração sábio, para que possamos buscar a sabedoria lá do alto, como vai dizer Tiago. E essa sabedoria que você tem que buscar, é essa sabedoria que você tem que buscar dentro da sua casa, para a sua vida, junto com a sua família, no seu contexto de vida, no seu conviver, no seu trabalho, na igreja do Senhor. E desse modo, irmãos, se nós pedirmos, buscarmos, o Espírito Santo há de derramar, dia após dia, essa sabedoria vindo lá do alto, que vai ter o poder de nos fazer abençoados e abençoadores para o louvor do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós gostaríamos aqui de tecer, muitas lições, muitos ensinos com base nesse tema, mas eu vou deixar aqui, os irmãos, digamos assim, com água na boca, para podermos aprender mais sobre esse tema no momento posterior. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos faça cada dia mais aprender dele, buscar dele, e termos a cada dia mais a nossa vida edificada e fortalecida para a honra e glória do nome de Jesus. Deus abençoe aos irmãos, à igreja, e no domingo, em nome de Jesus, estaremos juntos louvando e bendizendo o nome do Senhor. Fiquem com Deus e um abraço a todos.